Sejam todos bem-vindos para o nosso quarto episódio aqui junto com Stanislau Júnior. Seja bem-vindo. Prazer. Tá bem? Tô bem. Tá 100% hoje para a gente falar de espiritualidade? 100% para falar de E hoje é espiritualidade. o Conhecimento Descomplicado. Conhecimento Descomplicado. Estamos aqui com o Stanislau Júnior para trazer um pouco mais de informação sobre espiritualidade, sobre tudo aquilo que está escrito no livro dele, o Conhecimento Descomplicado. E para a gente falar hoje, transmigração das almas, corpo espiritual, bem-aventuranças e o sofrimento. Esclarece um pouquinho sobre esse assunto para a gente, Stanislau. Então, esse tema primeiro que esse tema ele está sendo muito abordado atualmente, entendeu? Certo. Ele é muito estudado no meio espírita, né? Tem muitos religiosos que devem conhecer esse assunto, entendeu? Mas nós não somos desse planeta, entendeu? Nós estamos aqui, e aqueles que são daqui estão aqui em evolução. O princípio da evolução, é como se fosse uma verdade nobre, uma nobre verdade. Todos nós estamos em evolução, né? Todos nós estamos em evolução. Até a energia, a partícula anti-energia, ela está evoluindo para outro tipo de partícula, entendeu? O que seria essa partícula? Seria mais ou menos o diagrama de Feynman, entendeu? Aquele diagrama daqueles físicos. Certo. Quando uma partícula carrega positivamente, gera outra. Então isso aí já é um processo de emancipação das partículas subatômicas, entendeu? Correto. O processo não parece coerente isso, assim, né? Então o princípio da evolução... Porque não existe estaticidade no universo. Existe. Até existe. Mas no ato da criação, a partir do ato da criação, é como você pegar um ponto. Vamos Certo. pensar na teoria das cordas. Uhum. De um ponto, você tem uma dimensão zero. A partir do momento que você traça uma linha, você tem uma dimensão. Entendeu? A partir do momento que você tem duas dimensões, você traça uma corda, você tem duas dimensões. E vai para 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hoje a física ela já chegou a 17, de 7 até 26 dimensões. Sério? Para a matéria, entendeu? Nossa. Para o campo material. Já é estudado em conjecturas assim... hipercomplexas, de muito raciocínio lógico, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que nós temos a ganhar emancipando o pensamento, porque religioso, o que está faltando de emancipação não é a ciência, mas é a religião, entendeu? Se a gente conseguir um trabalho, uma tarefa, se eu conseguir aqui como uma formiguinha, fazer um pequeno trabalho de mobilização da emancipação religiosa, da emancipação tradicional, a gente vai estar em grande trabalho, entendeu? Entendi. Grande trabalho. A gente vai estar, se eu conseguisse, com as minhas propriedades intelectuais, modificar alguns ritos, estigmas, qualquer coisa assim, não contra espíritas, ou evangélicos, ou católicos, mas enfim, é algo que toca o coração, entendeu? Mas que também constrói uma mente melhor, entendeu? Não seria melhor criar algo novo, ao invés de tentar fazer esse movimento? Essa sutura, né? Exatamente, como fez Kardec, né? Kardec, ele não criou, tipo assim, tem um trecho antigo, né, da Bíblia e de Kardec também. Não vim destruir a lei, entendeu? Não vim destruir a lei. Então, tem duas partes que parece que são polarizadas, né? Uma é a interpretação evangélica. A interpretação evangélica, segundo a doutrina dos espíritos, né, por Kardec, é uma interpretação mais parabólica, fechada.
Então ela não vai falar para a população. Ela fala para aqueles discípulos que têm ouvidos para ouvir, ouvidos espirituais, né? Para ouvir e visões espirituais para ver, entendeu? Então ele não falava assim como se o discurso dele fosse dado assim para o mundo todo, entendeu? Então essa é a dificuldade que se tem de entender o evangelho. Certo. Por isso que é parabólico, tem um formato fechado, ele não abre muito espaço para... Ele abre campo para muitas interpretações, mas que não passam, muitas vezes não passam de devaneios. Você compreende? Tô entendendo. Então é tipo assim, tudo é evolução, entendeu? Então Kardec ele vai explicar isso tudo no Livro dos Médiuns, na Gênese, nas obras básicas, entendeu? Também tem tem outras literaturas, as tradições, né? Como a gente dialogou um pouco aqui na vez passada, no podcast passado, Uhum. né? Mas enfim, a transmigração da alma é assim, diz, segundo algumas obras de autoria espírita, entendeu? Muito se fala da transição quando o homem começou a formar sua consciência, estabilizar sua consciência. Ele estabilizou sua consciência como se fosse um reflexo de si mesmo. Certo. Não mais algo fragmentado como é dos animais. Dos animais é fragmentado. Tanto que você pode ver que o cachorro fareja até certo ponto, depois ele perde a noção aquela noção que ele tem, depois ele... Você entende? A comunicação dele com a gente é uma comunicação fragmentada. Certo. Por isso que é mais emocional. Porque se ele fosse uma consciência humana, ele teria uma comunicação contínua como existe aqui, como está aqui entre nós, essa comunicação contínua. Certo. E a nossa consciência, ela já é fragmentada para outros reinos. Você compreende? Tô entendendo. Então a gente está aprendendo ainda a saber o que é o amor universal, o respeito universal, como se nós tivéssemos uma plena capacidade, aprendendo a desenvolver latentemente e potencializar alguns recursos para a gente ter uma comunicação interpessoal mais plena, entendeu? Mas ela ainda é fragmento. Então a gente está preparando nossas mentes, e aí para isso que vem um Buda, para isso que vem um Cristo, para isso que vem um Allan Kardec, um Sócrates, um Platão. Para quê? Para emancipar. Eles já eram emissários do Cristo, antes mesmo da formação do mundo, trabalharam aqui na Terra como arquitetos de cada ser que existe na Terra, entendeu? Foi tudo construído por arquitetos siderais, entendeu? E essa questão da transmigração é como se fosse uma preparação das tipologias espirituais do que envolve o corpo espiritual. Certo. Então nós somos espírito, corpo e temos um corpo espiritual. Esse corpo, quando tá na erraticidade, que é o estado assim fora da matéria, ele está em outras dimensões, entendeu? Ele não está na dimensão física. Ele está numa dimensão semimaterial e às vezes até imaterial. Como se uma concha tivesse agarrada na pedra, entendeu? Entendo. E essa pedra fosse Deus. Quando ela vai fazer a transmigração, ela está transmigrando. Quando se fala em transmigração, é transmigração para outros mundos, para outras dimensões. Então imaginemos que um espírito terrestre que evoluiu aqui na Terra, Certo. ele conseguiu uma purificação, uma evolução mental, física,
espiritual, do corpo espiritual, ele preparou a sua nave para planar em outros ares, em outros continentes, vamos botar assim. Certo. Igual eu Deixa- falo na evolução, entendeu? E assim, uma pergunta. Quando, na teoria do Kardec, né? Sim. Buda e outros, quando é que vai ser essa transmigração? Tipo assim, eles falam muito em mundo de transição, né? Mas esse mundo de transição, a transmigração, ela ocorre de todos os tempos, entendeu? Entendo. Não seria igual no meio cristão o arrebatamento por Jesus, igual fala sobre o arrebatamento? Exatamente. É dessa mesma forma? Dessa mesma forma. Ou a morte, né? Podemos entender assim, o arrebatamento como algo assim, foi levado pelo Cristo, entendeu? Certo. Então, tipo assim, a alma se emancipou da terra, entendeu? Uhum. Tipo assim, ela criou. Antes era pintinho, evoluiu, não é frango, virou pássaro, entendeu? Pássaro ele já viaja por outros continentes. E dependendo do pássaro, ele roda o mundo. Dependendo do ser humano, ele vai. Antes mesmo da criação do foguete, ele já pode emancipar para outras colônias, que são transitórias ainda, mas para outros mundos, outros orbes, como Marte, Júpiter. Mas entendeu? no corpo espiritual, né? No corpo espiritual, No não. corpo físico, não. Corpo físico, não tem como. A matéria aqui é A matéria, ela fica aqui, do pó viemos, do pó voltaremos. certo. Em todas as teorias é esse mesmo pensamento? É esse mesmo pensamento. Inclusive no Evangelho do Cristo. Então, Kardec, tipo assim, por isso que existe um autor muito especial que ele faz uma referência do Antigo Testamento, do Novo Testamento e da doutrina espírita, entendeu? Entendi. Não que não haja outras possibilidades, porque há muitas possibilidades de interpretação do Antigo Testamento com o Novo Testamento, usando uma outra denominação, entendeu? Que não seja kardecista, entendeu? Existe inúmeras possibilidades, como existe as milhares de denominações que nós temos. Isso é tipo assim, é coisa do ego, entendeu? O ego, ele acha que a pessoa não vai discutir com ele, então ele cria ele se desune de algum movimento para criar uma igreja para ele, entendeu? A divisão ela vem de acordo com Exatamente. de acordo com problemas, né? Foram criados problemas, aí existe uma divisão. Existe uma divisão. Para tentar solucionar. Daqui a pouco existe Mas outra isso é divisão. uma estrutura psicológica do ser humano, é natural. Isso é um processo muito natural. o É ser igual a humano. mitose. Você já viu a mitose? Explica pra gente. A mitose é uma célula que ela se divide naturalmente para entroncar outras sementes, entendeu? É um processo de evolução É um processo de evolução, né? das células. Se não houvesse a mitose, se não houvesse a separação, se não houvesse a repulsa, nós nos intoxicaríamos. É isso mesmo. Eu vejo dessa forma também. Tipo assim, se você começar a se melar com uma pessoa, entendeu? Você se intoxica com ela, entendeu? Você tem que tomar cuidado. Tem hora que você tem que falar assim, não, limite aqui, entendeu? Não quero isso pra mim. Entendeu? É verdade. Isso serve pro trabalho voluntário, pro trabalho social, pra profissão, tudo. Entendeu? A gente não foi feito para viver sozinho, mas existe limites, né? Existem limites. E o ser humano, mais do que nunca, aprendeu esses limites na atualidade. Entendeu? Tá aprendendo. Mas agora também não a frieza, entendeu? Então tem uma tendência geral de agora as pessoas começarem a se abraçar mais, entendeu? E assim, Stanislau, por que o homem ignora o corpo espiritual, sabendo que Porque nós somos muito ainda infantis, hein? Nós somos muito... O Cristo foi um dia, são 2 dias do Cristo. Do Cristo para cá são 2 dias. De Buda para cá são 2 dias e meio. Entendeu?
Aham. Na contagem, assim, celeste, né? Profética, né? Não é o nosso tempo. Acho que do profeta Daniel, né? Se eu não me engano. O tempo é diferente do nosso, né? O tempo é diferente, entendeu? E eu não digo assim, tempo Kairos, tempo Cronos, não. Tô falando do tempo de outras dimensões. Porque o tempo, pela relatividade geral, é matéria. Entendeu? A partir do momento que a alma se emancipa, ela está se emancipando, ela encosta no tempo como se ela encostasse aqui. Se ela quiser partir o tempo no meio, ela pode fazer como Jesus. Partir o tempo no meio. Eu lembrei de um versículo bíblico que fala que Da pedra era angular, né? meninos inconstantes, né? Sim. Você falando dessa questão de não teve um amadurecimento para atingir o nível de aceitar Sim. a vida espiritual, né? É. E essa ideia, ela já era... Essa ideia de transmigração, isso já era de Sócrates, sabia? Já era de Sócrates, né? Já era de Sócrates. Ele já pensava em outros planetas, ele já pensava. Só que o que acontece? Como que é o homem, ele tem uma... Deus, ele fala pelo silêncio, entendeu? Uhum. Então ele não jamais faria, conforme o versículo, quando os fariseus tentaram Jesus, né? Mostra-nos um sinal dos céus. A esta geração não mostrarei nenhum sinal, senão o de Isaías. Entendeu? Alguma coisa assim, né? Uhum. Entendeu? Então, a linguagem universal não é uma mente poderosa, entendeu? Jesus ali estava falando assim, não importa o poder mental que a pessoa tem, conhecimento, entendeu? O que importa é o coração, porque o coração ele está diretamente ligado à cocriação, entendeu? Então, maior é a pessoa que tem mais coração. Entendi. A mente é como se fosse uma nave pra gente, entendeu? Mas, então, essa parte de ignorar o corpo espiritual, não seria um amor às coisas terrenas? E, assim, É um processo... medo da morte, talvez, algo desse tipo? Não, é tipo assim, é o apego ainda do homem à matéria, materialidade. O homem depende muito da materialidade. Ele tem a referência na materialidade. Tanto é que o materialismo, ele veio para isso, entendeu? E se ele lembrasse do mundo espiritual, você acha que ele... Ele não tem força para se emancipar, entendeu? Porque muitos Não se preparam. não se preparam, né? Não, acabam não lembrando do que é o mundo espiritual. Sim. Todos nós não lembramos como que é o mundo espiritual, né? Sim. Mas a gente pode viver sentindo, né, o mundo espiritual. Sim. A gente pode viver sentindo mais, mas com o pé na terra. Com o pé na terra, isso mesmo. Eu aprendi assim, com os meus mestres espirituais, que eu nem digo mestres espirituais, porque eu não gosto dessa denominação guru, entendeu? Isso aí é algo muito forte para mim, entendeu? Dizer que tem alguém que se tornou um príncipe aí do espiritual aí que tá guiando todo mundo aí, entendeu? Certo. Isso é muito forte para mim, entendeu? Mas mesmo com toda a minha experiência e tudo, eu não jamais me denominaria guru, entendeu? Eu não gosto disso, não gosto Mas mesmo. tem um que você segue, assim, né? Tem alguns que você segue. Não, assim, pra sua referência hoje é quem? Olha, eu sigo várias pessoas, entendeu? Mas é algo incomum, entendeu? Tipo assim, eu ouço algumas coisas de... Não, eu falo assim, do tipo, o cristão segue o Cristo, né? Sim. Hoje, assim, você segue... Encarnado, você tá falando? Assim? Principalmente quem? Olha, o principal para você, Buda, Kardec, qual que seria? O Cristo? Cada um veio desempenhar uma missão especial, entendeu? Mas a maior delas foi do Cristo. Foi do Cristo, né? Foi do Cristo. O Cristo, ele desempenhou uma missão, você tem noção da força espiritual do Cristo? Ele formou o planeta, entendeu? Ele, do plano que ele tá, ele consegue, pelo pensamento, modular o planeta Terra, até hoje. Então nós estamos muito atrasados ainda, entendeu? Segundo o autor do Chico, o mentor do Chico,
Nós temos 2 milênios de atraso civilizatório. Espiritual. Milênios, espiritual. Espiritual, né? Espiritual. 2 milênios, cara. É muito tempo. Por exemplo, Marte não fez guerra, entendeu? Planeta Marte. Os habitantes de lá eles não vão, não tem foguete que vai encontrar nenhum ser vivo lá, porque eles estão em outra dimensão, cara. Entendeu? Estão em outra dimensão. A gente deu um boom científico, tecnológico, um boom social e até intelectual, né? Mental, né? Você diz assim que não adianta a tecnologia que o ser humano usar, que ele não vai enxergar, né? Com os olhos humanos, Ele né? pode enxergar, cara. Ele pode fazer, tipo assim, usar a matéria para fazer um telescópio James Webb, que talvez veja algo que os olhos humanos não conseguiriam ver, entendeu? A tecnologia metálica, material, uma engenhosidade assim que até o faça viajar pelas estrelas, entendeu? Mas a verdadeira emancipação, ela é do corpo espiritual. Certo. Entendeu? Você acredita então que a gente no corpo espiritual, habitando nele, acabou o corpo terrestre aqui, né? A gente só no corpo espiritual, a gente consegue visualizar... Emancipar para outros mundos. Outros planetas? Outros planetas. É a nossa nave. Costuma-se dizer que nós somos o plano físico é uma cópia do plano espiritual. O plano espiritual ele é pré-existente ao plano físico. Então o corpo espiritual ele é muito anterior ao corpo físico. É isso mesmo. É por isso que eu até te falei, se o homem lembrasse de onde ele veio, ele teria saudade de casa. Aí né? tá a justiça, ele não teria saudade, ele queria fazer mal a todo mundo, se vingar de todo mundo, porque é muita maldade que fizeram com ele no passado, entendeu? Somos espíritos milenares. Se a gente quer realmente andar com Cristo, a gente tem que olhar. Tem gente que faz terapia de vida passada. Isso aí você está dizendo na nossa vida aqui. Na teoria de que... Na encarnação aqui. Na encarnação, né? Por exemplo, por que o ser humano ele tem medo de morrer? Entendeu? Porque, primeiro, tudo que vem de um campo ascendente para algo que está descendo, digo assim, como referência assim, 3G, né? Uhum. Como algo que está descendo assim para um campo de encarnação, você está constringindo e você está diminuindo, você está pressionando. Isso gera um sentimento de medo e dor, entendeu? O maior medo hoje do ser humano é esse, né? É encarnar. O maior medo do ser humano, o homem tem que se alegrar em morrer, entendeu? Deveria ser. Deveria ser. O apóstolo Paulo mesmo disse, né? Ele está se libertando, entendeu? O viver para mim é Cristo e o morrer é ganho, né? É lucro. É lucro, entendeu? Morrer é lucro. É a liberdade. É a emancipação. Agora, por exemplo, quando a gente vai encarnar, na realidade a gente está vindo de um plano superior ou inferior, entendeu? Está vindo de um plano ou inferior ou superior. Se está vindo de uma encarnação compulsória, vai vir debilitado, vai vir com problema. Mas isso a gente não sabe ainda, entendeu? Chico Xavier foi uma referência nesse conhecimento. Eu, por exemplo, já não sou, entendeu? Tenho com todas as minhas formações que eu tenho que ter uma humildade em falar assim, eu não sei, entendeu? E, tipo, não sei dizer sobre isso, entendeu? Por que algumas pessoas nascem cadeira de roda, outras, entendeu? Eu acho que em tudo isso cumpre-se uma lei da justiça universal, entendeu? Da justiça universal no sentido não de uma justiça civil ou moralista, mas tipo assim, de algo espiritual, entendeu? Porque a gente tem que pensar, em vez de você no humanismo, você vai pensar no corpo,
Certo. No materialismo, no humanismo. No espiritismo, no espiritualismo, você vai pensar no espírito. Então a referência é outra, entendeu? Então a gente está pegando como referência o corpo vindo do espírito. Eu já ouvi falar muito em questão de maldição hereditária, essas coisas, né? Não, são teorias materialistas, cara. Teorias materialistas, né? Exatamente. Era o que os saduceus pensavam. Não foi os saduceus que perguntaram sobre quantas mulheres o homem poderia ter, entendeu? Quem foi que pecou? Foi ele ou foi os pais, né? Outra vez perguntaram quantas mulheres... a maldição dos vários casamentos das viúvas, entendeu? Porque eles não detinham conhecimento mesmo. Eles se vaziam para tentar porque eles tinham poder de prendê-lo, entendeu? Aham. Mas pela inveja que eles tinham, entendeu? Não era pela falta de... Era pela falta de conhecimento também. Ali no caso ali, corpo, às vezes falta um braço, uma perna, deficiência, cadeira de rodas. Exatamente. Mas o espírito, O espírito está sublime, está sublimando, entendeu? mesmo com uma deficiência intelectual, algo assim, a Uma pessoa... deficiência intelectual, mental, O entendeu? corpo aqui não tá respondendo pros outros, né? Mas pro espírito sim, né? O espírito está vivo. E não vamos falar de espírito assim, algo fora, como eu estou mentalizando aqui, né? Mas o espírito, O fôlego de vida, né, no caso. o fôlego de vida, entendeu? Que ele pode ser muito grande, muito extenso, de chegar a abrir o peito da pessoa assim, entendeu? Você já viu naquela imagem de Ben-Hur? Não, nunca vi, não. Nunca viu Ben-Hur, não? Não. Com Christopher... aquele de 1957. Depois eu vou te passar, beleza? Tá. Depois eu vou querer ver. Mas Como que é? É um judeu que ele foi escravizado, né? Ben-Hur, de 1959. Foi um dos primeiros, um clássico, assim, ganhou 11 Oscars, entendeu? E aí aconteceu o quê? Ele foi escravizado, era um judeu escravizado, foi tomado para outro canto de Roma, foi escravizado por romanos, e ele, de repente, entra, né, na rota, da trajetória dele da escravidão, o romano, ele toma um verdadeiro ódio dele e inibe ele de fazer as coisas, entendeu? Como se fosse um verdadeiro algoz mesmo, entendeu? Certo. Aí ele tem um encontro com Cristo. Nesse momento ele cai, vai caindo, pede assim, por favor, misericórdia, Deus. De repente o Cristo aparece em pessoa, entendeu? Nesse ato ele começa a magnetizar primeiro o corpo espiritual dele. A própria presença, a própria imagem do Cristo magnetiza o corpo espiritual, entendeu? Ele começou a magnetizar o corpo espiritual, como se fosse magnético mesmo, entendeu? O mundo é movido assim, né? Magnetismo, ondas, frequência. Sim. Mas o Cristo, números, né? O Cristo era isso tudo que a gente tem em tecnologia, mas em bilhões de anos a mais em tecnologia espiritual, de corpo espiritual. Entendeu? E falando em Cristo, você tem assim um conhecimento para dizer qual seria, por que aconteceu aqueles milagres? Olha, o Cristo, ele detinha toda a ciência. Toda a ciência. Para ele é fácil manipular um corpo físico, entendeu? Para alguém que detém o corpo espiritual, é fácil manipular o corpo físico. Que era um toque, uma palavra. Era um toque, uma palavra. Ele era tipo assim, era tão banal para ele, era tão fácil para ele, que é igual para mim fazer matemática, entendeu? Era a ciência da cura. Não é um milagre, uma coisa sobrenatural. Não, é natural. É natural. Alguém que tem o poder espiritual, como Paulo também detinha,
deteve pela força, pela inspiração do Cristo, né, de Estevão, né, ele conseguia curar a pessoa, pela simples magnetização, entendeu? E hoje a gente vê muito nas casas espíritas, no meio evangélico, os dons, né? Mas cada um toma uma forma de explicar, entendeu? Entendi. E Kardec não é bem uma teoria, não, é uma doutrina mesmo, entendeu? Porque Kardec ele faz as teorias, mas a espiritualidade superior que vai confirmar se é verdadeiro ou não, entendeu? Então ele é como se ele fosse um Carl Gustav Jung, Kardec, entendeu? Ele faz a análise do pensamento da humanidade até aquele ponto, até o século XIX. Certo. E bota algo para o futuro, entendeu? Projeta algo para o futuro. Nas minhas obras, eu tenho essa pretensão até o século XXI, entendeu? E boto. Mas acredito que eu não tenha feito esse trabalho, entendeu? Tem muita coisa para estudar. Tem muitos podcasts, tem muitas gravações, tem muito conteúdo a ser dito, entendeu? Certo. Por exemplo, o Osho, você conhece a vida do Osho? Não conheço. O Osho foi um cara bem iluminado, entendeu? Envenenaram ele, entendeu? Ele emancipou uma rede de bioenergia, a bioenergia aqui no Ocidente, né? Aí Ele viveu em que época? Ele viveu mais ou menos na época de Gandhi. Depois de Gandhi. Certo. Entendeu? Aí teve o Paramahansa Yogananda. Aconselho ver esse filme, entendeu? A bioenergia, né? Como é que é, né? A força, né? Então, tipo assim, quando você vai falar de algo que às vezes vai contra uma comunidade, que às vezes está emancipando algum conhecimento, isso pode gerar algo que, tipo assim, uma rixa, você entende? Mas não é pelo sucesso que você faz, é pelos interesses. Quando chega ao ponto de ferir interesses comerciais, aí já há uma mobilização, entendeu? É verdade. Você sabe como que foi feito o crime de matar o Cristo, de crucificar o Cristo? Explica pra gente. Interesse comercial. Interesse comercial. É isso mesmo. E um erro judiciário. Porque naquela época eles queriam poder, né? Não, foi um erro judiciário. Pilatos cometeu um erro judiciário, porque Roma não tinha o direito de entregar Jesus, entendeu? Mas era tudo que eles queriam. Era tudo que eles queriam, porque interesse. Porque tava destruindo eles naquela época, né? Na realidade, segundo a literatura de Emmanuel, eles não queriam, cara. Eles não queriam, entendeu? Quem não queria? Os romanos. Os bons, né? Uhum. Eles queriam proteger aqueles que estavam presenciando o que o Cristo fazia lá em Jerusalém. Tem uma obra formosa, Alabê de Jerusalém, entendeu? Pôncio Pilatos mesmo se comoveu, não quis entregar Jesus. Ele lavou as mãos, mas foi tipo assim, a esposa dele teve um sonho e era tudo mediunizado, entendeu? Era corpo espiritual. Estava entrando numa atmosfera, psicosfera cristã do Cristo, entendeu? E o Cristo já estava dando as respostas. O Cristo, ele se entregou para não comprometer outros irmãos dele, entendeu? E porque era o tempo mesmo, entendeu? Tinha chegado o tempo dele. Chegado o tempo. Ele veio para cumprir um projeto, né? Um projeto divino. Projeto divino. É tipo assim, é como se alguém viesse de Deus, do núcleo divino, das dimensões mais puras, botar do Everest do universo. Isso. E viesse assim, e veio o príncipe, o rei, né? Veio o rei descendo. O rei da glória descendo na carruagem
conforme os profetas falavam, né? Aquelas carruagens, como tem no simbolismo hinduísta também, o Bhagavad Gita vai falar que era tudo uma carruagem, entendeu? Ele veio na sua glória para cumprir um projeto para esse mundo. Ele não veio, tipo assim, passear com ninguém, não veio... Ele veio cumprir um projeto. Ele não veio pra, no caso, O milagre... de casamento, nem nada disso, né? Também. Não, porque quem tem esses projetos tem a glória de estar com os amigos, de festejar com os amigos, entendeu? A gente tem uma cultura muito trabalhista. São Francisco, ele se despediu daquela ideia da labuta, entendeu? Aquela labuta que não acaba mais, que você não pode ter uma vida mais transcendental, mas também tem um outro polo que é excessivamente ruim. Você viver só do espírito, entendeu? Você não consegue alcançar algo melhor. E você falando assim, lá do Everest da Glória, e de onde vem esse conhecimento do corpo espiritual? Isso onde vem, começou, por exemplo, de onde nasceu isso? Isso nasce dos profetas, né? Nasce das tradições. As tradições nasce as tradições, nasce dos anciões da humanidade, entendeu? Que são glorificados pelo próprio Cristo, né? Vamos botar assim, entendeu? Ou por Buda, entendeu? Buda é um ancião, entendeu? Buda é um espírito iluminado, cara, entendeu? Se Jesus é o sol, Buda é um corpo iluminado, assim, muito iluminado mesmo, entendeu? Então eles alcançam um nível de emancipação que só a presença cura, entendeu? Tipo assim, tem casos de que você faz uma leitura assim bem racional, bem razoável, você se sente curado internamente, entendeu? Tem casos que você tá, por exemplo, a gente pode estar conversando aqui, essa conversa está fluindo de uma forma que sua dor de cabeça está passando, entendeu? Mas é magnetismo humano, entendeu? Isso é natural, entendeu? É o magnetismo humano, a frequência, essas coisas, elas fazem tudo. isso. A gente precisa fazer isso aqui, que a gente tá fazendo. Com certeza. E de onde vem o pensamento das transmigrações das almas? Esse pensamento, eu acho que ele é bem antigo, sabe? Ele é bem antigo porque houve, segundo o próprio mito da caverna, as próprias tradições, assim, houve, e tem literatura espírita, tem literatura em outros lugares também, que seres de outras constelações, de outros sistemas, vieram habitar aqui na Terra a fim de aprimorar. Eles foram exilados dos seus planetas, né? E vieram com um corpo espiritual, logicamente, mais aprimorado também, entendeu? Mas eles tomaram, eles resetaram ao entrar aqui na psicosfera terrestre. E eles vieram com qual objetivo? Porque eles foram expurgados de outros mundos, entendeu? E seriam seres malignos? Não. Exilados. É a mesma coisa que, tipo assim, no Brasil foi colonizado, não foi? Foi. Muitas pessoas vieram, muitos criminosos vieram da Europa, sabia? A colônia foi feita por criminosos. Tem gente que fala que é a herança do Brasil. Exatamente. Entendeu? Então a mesma coisa aconteceu com os exilados. Por exemplo, tem os exilados de Capela, tem os exilados... Muitas constelações se aproximam... Pela Cristo, na sua glória, ele cuidou, abraçou todos eles e trouxe para o Brasil com a promessa, por isso que vem a profecia, a promessa do Cristo, entendeu? Com a promessa de que se eles se fizessem evoluir a humanidade que estava aqui primitiva, eles iriam voltar para a pátria deles, para a pátria espiritual deles. E voltaram? E voltaram.
Muitos. Os hindus foram os primeiros. Os egípcios já falavam em espiritismo. Já falavam em espírito, entendeu? Entendi. O livro dos mortos. Já falava o culto da morte. Os egípcios foram os primeiros que vieram mais ou menos em 4 ou 5 agrupamentos, entendeu? Alguns agrupamentos ficaram ali no Rio Nilo, outro agrupamento ficou ali, o agrupamento mais espiritualizado, assim, mais mentalizado, mais mental, mais espiritualizado também, assim. Veio naquela região do Nilo, do Egito, Certo. naqueles lugares. Outros vieram nos povos africanos, outros lá na China, outros lá nos hindus, né? Outros ficaram em Roma, naquela região do Ganges, né? Assim, pode ser que essa diferença entre os seres humanos venham desses povos que entraram, Diferença racial. racial, aí eu não tenho muito delicado, cara, entendeu? Não, vamos dizer assim, Não o tenho. japonês é de um tipo, o africano é de outro, o Porque na brasileiro é um pouco realidade mestiço. nós temos as tipologias, da mesma forma que há tipologias mentais, há tipologias espirituais também, entendeu? Certo. Nós não somos os mesmos espíritos. Nós não temos o mesmo tempo de evolução, entendeu? Entendi. Entendeu? E também tem as tipologias, mas a questão de cores, de pele, raça, esse tipo de coisa, isso é meramente físico, então pouco importa, entendeu? Não entraria no mérito de querer acertar uma teoria acerca de raças, entendeu? Não, eu falo assim, Acho- desses seres que vieram de outros. Sim, cada cultura tem um traço assim que denota a, o tipo espiritual, de corpo espiritual que vem, entendeu? E esse corpo espiritual é o edifício em construção, cuja pedra angular é quem? Jesus. Jesus. Então Jesus ele vem para levar esse mundo para outro patamar, entendeu? Aqueles que ficarem e aqueles que forem, eles estão em intercâmbio direto. É igual hoje tem intercâmbio, não tem? Tem. É o que mais tem. Uhum. Você faz intercâmbio, vai para outro continente. O mesmo ocorre aqui, a gente vai para outras esferas, conhece outros planos, vem, a gente vem às vezes para resgatar um débito Certo. aqui na Terra, Eu assim, dar um testemunho. eu não tenho esse entendeu? conhecimento, mas você que tem um conhecimento maior, Aham. a mesma coisa que você falou, a pedra angular é Jesus. No meio budista, Sim. lá eles creem que Jesus veio para salvar a humanidade. Eles Olha, têm esse pensamento? Não. Por exemplo, Buda, eles creem na iluminação. Eu não conheço muito o budismo, não. Eu conheço assim. Eu meditei, eu fiz as práticas budistas e tal. Mas eu não entrei muito no conhecimento budista. Por exemplo, algumas linhas, eles não acreditam nem em espírito, entendeu? É tipo assim, o homem, algumas linhas, eles nem querem evoluir. Eles querem viver simplesmente a vida da Terra. Budismo. Budismo. Algumas linhas. Tô dizendo a linha Zen, Zazen, é isso. Entendeu? Uhum. A daquela monja Coen, né? É a vida, para eles, importa a vida da Terra. Entendeu? Só, mais nada. Mais nada. Entendeu? A evolução acontece a partir a modificação do cenário humano vai a partir do momento que você modificar a sua atitude perante o próximo, entendeu? Entendi. Como disse Teresa de Calcutá, quando ela foi interrogada, né? Ela estava tirando um homem do lixo. Aí o homem perguntou: "Você é o quê? Religiosa? Qual é a sua religião?"
Ela falou, minha religião é você. Entendeu? Então olha o nível que chegou a Monja Coen, né? Vamos botar assim, entendeu? Aham. Mas ela prega uma doutrina que não é espiritual, entendeu? Mas ela estava praticando algo altamente espiritualizado naquilo que ela prega. Entendeu? Então eles não creem em nada após a vida. Só essa linha, né? Uma linha. Algumas linhas não creem em nada, outras linhas já creem, entendeu? Por exemplo, tem um budismo Kadampa, que ele já é outra, o budismo tibetano, que ele já é outra coisa. Certo. Acredita em reencarnação. Muitos budismos. Existem tantas linhas budistas quanto cristãs, entendeu? Entendi. E tudo isso está no livro? No Conhecimento Descomplicado? Não. Nem tudo. Vai vir, né? Vai vir para mais Porque pra eu frente. não tenho esse conhecimento todo. Mas eu em acho breve que vem, né? Em outras talvez não em livro, mas em podcast, em gravações, entendeu? gravações, Explicações. audiobooks, né? Audiobooks, gravações, entendeu? Entendi. Eu acho mais gravações Em podcast de agora pra frente, né? de agora pra frente, né? Fica mais explicativo para as pessoas. É Né? mais explicativo presencial. E deixa eu te falar. Vamos falar sobre sofrimento. Sim. Né? Pessoas sofrem na vida. Tem gente que fala assim: minha mãe sofreu a vida toda, meu avô sofreu antes da morte. Aí muitos relatos falam de sofrimento após a morte terrena, né? Sim. Sofrimento eterno. O que vem a ser esse sofrimento? Cara, o sofrimento... O que aconteceu? Quais são as raízes do sofrimento? Até o século XIX, praticamente, a igreja mandava, entendeu? No século XIX, houve um movimento com a Revolução Francesa de emancipação do mundo todo. Então, tiveram muita gente, muita disputa, foi uma bagunça, entendeu? Certo. Acredito que muitas coisas foram destruídas, entendeu? Tentaram inibir Kardec, tentaram inibir grandes pensadores, entendeu? Então foi a Revolução. Foi tipo assim, a Revolução, por exemplo, francesa, ela veio para melhorar as condições do povo, entendeu? Melhorar as condições jurídicas, entendeu? Então foi um processo assim, de muita emancipação, entendeu? De muita equidade. Tanto é que nós herdamos isso deles, entendeu? Entendi. As constituições que regem as pátrias, elas herdam basicamente dos movimentos que ocorreram no século XVIII, XVII, XVIII, a partir do momento que começou o processo de industrialização, de fábricas. Então houve meios de comunicação, meios de equipamentos, a própria tecnologia começou a surgir, as matemáticas, entendeu? Então todas as ciências, enfim. Então, por exemplo, porque a igreja antes ela dizia o seguinte, o tacão romano, que é diferente da igreja hoje, entendeu? Porque eles não têm esse poder mais, entendeu? No caso eles têm um poder. Da igreja católica, né? É, a igreja católica. Uhum. Eles têm um poder, mas não tem... Hoje já está tudo determinado por leis morais, entendeu? Imparciais, né? Então não adianta a igreja querer... Ela pode excomungar uma pessoa, falar assim, você não vai entrar mais na nossa... Mas ainda assim a pessoa tem direito moralista para não ser excomungado, entendeu? Entendi. Você entende? Entendi. Quando ocorre um processo de banimento ou alguma acusação socialmente colocada, por exemplo, eu começo a falar muito de Kardec aqui, de repente um padre começa a querer me excomungar, ou um pastor começa a querer falar mal de mim, ele tem que tomar cuidado com isso, entendeu? Entendi. Então hoje está muito regulamentado isso, entendeu? Mas isso vem das revoluções sociais que ocorreram, entendeu? É uma herança nossa. O sofrimento, então, é uma herança.
Não, o sofrimento, ele é tipo assim, é uma desarmonização do corpo espiritual com o espírito e o corpo físico, entendeu? Então, quando você tem um espírito que ele é mais forte do que o corpo espiritual, até você acostumar essa alma que está envolvendo esse perispírito, acostumar, é mais ou menos a ideia assim, até aquilo tomar a forma possível, vai haver um sofrimento, entendeu? Mesma coisa você pegar uma argamassa e começar a construir um barro. E do barro, soprou no barro e veio o elixir divino, entendeu? Entendi. Você vê como é que as tradições já tinham essa questão, né? Então o perispírito é como se fosse uma massa. Você está moldando, e toda forma de moldar gera dor e sofrimento. Tudo aquilo que nega a dor já pode virar patológico. Entendi. Entendeu? Se você tomar opioide e negar a dor que você está sentindo, só em casos muito autênticos, entendeu? Você pode estar gerando um problema mental, entendeu? Entendi. Problema cognitivo, entendeu? O uso da morfina pode ser completamente proibido, entendeu? E Em alguns casos. voltando ao sofrimento, no caso, que seria Então, o sofrimento, máximo do o sofrimento. sofrimento máximo dele eu não sei qual é o máximo. Eu acho que eu penso máximo, eu penso assim, como tipo assim, como Jesus assim na cruz, sabe? Mas uma cruz ele fez do sofrimento, mas ele já compreende o sofrimento tanto que ele transformou aquilo numa glória, entendeu? Porque ali ele Símbolo, chegou a suar sangue, né? símbolo sagrado, entendeu? Ele suou sangue. Mas o máximo do sofrimento, eu acho que são daquelas pessoas que não têm um sentido existencial, entendeu? Não conseguem se encontrar, passam a vida. Acho que o sofrimento é algo que ocorre com o ser humano a partir do momento que ele encarna, entendeu? Então, por exemplo, quando o Buda se iluminou, o sofrimento é uma lei humana, entendeu? Todos nós vamos sofrer. Todos nós. Jesus não sofreu porque ele já tinha um perispírito adaptado ao corpo, tudo programado. Então ele não tinha doença, entendeu? Ele expulsava a doença aonde ele aparecia, ele expulsava a doença a centenas de léguas, entendeu? Por isso que a multidão vinha se aglomerar perto dele, entendeu? Sentia bem, né? Sentia bem, entendeu? Buda também, espantava. Era um foco de lâmpada divina, entendeu? É como se Deus estivesse presente. Deus está presente olhando para cada um, assim, entendeu? Os olhos deles, a própria encarnação do espírito nos olhos já modificava o destino de uma criatura. Entendeu? E hoje, com toda essa evolução da ciência humana, tudo, é comprovado, né? Muita gente não aceita isso, mas é comprovado de que as doenças, elas são permissivas, né, pelas pessoas. São. Por exemplo, o sofrimento, você tem uma visão humanista, uma visão clássica, materialista, você tem uma visão médica da psiquiatria, e você tem o sofrimento mental, eu digo assim, vou falar do sofrimento mental, entendeu? Por exemplo, a esquizofrenia você pode olhar de uma visão espiritual e você pode olhar de uma visão psiquiátrica. Para a psiquiatria incrustada no materialismo, não tem saída. Por isso que aquilo vira o diagnóstico fica mais pesado que uma cruz, entendeu? Agora, se você olhar por um prisma espiritual,
como fez Bezerra de Menezes, você vai olhar pelo corpo espiritual, entendeu? Então é um processo de adaptação, como se fosse uma massa que estivesse sendo moldada para se encaixar de alguma forma, harmonizar, entendeu? Entendi. Então a esquizofrenia é vista de outra forma. Agora, nós temos ferramentas espirituais para curar uma esquizofrenia de uma pessoa? Depende da cultura que vier, entendeu? Se você tem uma cultura de compreensão, porque nós não estamos nem na época de Francisco de Assis em relação à moralidade. Nós não temos nem a moral de Francisco de Assis. Entendeu? Porque olha a oração dele. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor. Entende? Então, tipo assim, ele venceu o sofrimento, entendeu? E ele fez louvores, entendeu? Nós temos vergonha de fazer louvor. De falar que ama. Se você falar que ama para uma pessoa, você está sofrendo assédio. Eu estava num lugar onde eu estava distribuindo meus livros de graça. Eu fui abordado e ligaram para a instituição comercial para tentar me desligar do lugar, entendeu? Me tirar do lugar. E eu estava, tipo, oferecendo meus livros, entendeu? Gratuitamente. Gratuitamente. Entendeu? Então, tipo assim, tem todo esse requinte, assim, de... Então, você entende? Entendo. Tem muitas histórias. Por exemplo, o Mahatma Gandhi, quando ele entrou lá, ele falou assim, não, o cara quis tirar ele do executivo, ele falou, não, eu paguei para isso. Ele pegou o Mahatma Gandhi, imagino que obsidiado, né, um espírito bem obsidiado, e arrancou assim para fora do trem, assim, entendeu? Ele caiu, começou a rolar fora do trem, entendeu? Sofrimento, né? Exatamente. Quem diz que as pessoas, todo mundo sofre. Então. É verdade. E as bem-aventuranças, o que são as bem-aventuranças? As bem-aventuranças é o caminho traçado que qualquer um pode traçar para fazer a sua transformação pessoal, para transmigrar, bem-aventurar. Certo. Uma boa aventura de vida, entendeu? De encarnação. Você não lesar seu corpo espiritual com rixas, com ódio. Não realiza não deixar que o sofrimento se piore, entendeu? Entendi. Como diz no Evangelho, se teu olho é escândalo para ti, né? Estava bem contextualizado, arranca ele, entendeu? Mas okay. não era literalmente assim, entendeu? Não era para com aquilo ali, né? Para com aquilo ali, entendeu? E pra gente encerrar aqui hoje que Sim. mensagem você deixa para aquelas pessoas que estão na dor, estão no sofrimento, estão na depressão, estão na solidão, achando que não tem mais saída para a vida delas? Olha, eu acho que, tipo assim, pede ajuda. Pede ajuda. Entendeu? Primeira coisa, peça ajuda. Não ter vergonha de falar, né? Não ter vergonha de falar. E aquelas que não segue. Não sabem do problema que estão vivendo. Que acontece muito isso também, né? A pessoa tá depressiva, tá na situação difícil, tá no fundo do poço. Mas ele tá querendo cavar mais, né? Aí entrega a Deus. Aceite a ajuda, né? Aceite a ajuda. Entendeu? O aceitar também da pessoa é muito importante, né? Muito importante. E pro próximo podcast, vamos falar dos medos do ser humano? Pode ser um assunto? Pode ser um assunto, mas vamos elaborar aí alguns pensamentos aí, né? Vamos elaborar
E vamos... O bom desse podcast é que vai gerar mais conhecimento descomplicado, né? Vai escrever muito mais, né? Daqui já sai mais um... Se a gente for gravar mesmo, já sai mais um monte de livro, entendeu? É isso aí. Não É. perde a oportunidade de Por escrever, isso que não. a palavra é... Entendeu? É, a palavra... Como é que é Eu que sempre fala? escrevo, por exemplo, no... Você pode acompanhar meu Instagram. Vocês podem acompanhar meu Instagram, que lá tá todos os meus livros. Qual que é o Instagram? Educação, @educação terapia, underline terapia, underline saúde. Ok. Eu gosto de um provérbios, eu esqueci o número dele, qual capítulo, qual versículo, que vem escrito assim, como maçãs de ouro em salvas, bandejas de prata, né, vamos dizer assim. Sim. Assim é a palavra dita ao seu tempo, né? A palavra certa, dita no tempo É. certo. Imagina, uma maçã de ouro numa bandeja de prata. Como que deve ser valioso, né? É. Então, assim, Mas eu tomo, assim, isso tudo com bastante simplicidade, assim, sabe? Eu acho que a nossa vida, ela fica melhor sem pedestais, né? com certeza, toda honra e toda glória seja dada a Deus, Adeus. né? Entendeu? Obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Beleza. E nos encontramos no próximo episódio, aí no 5º episódio da série aqui, Conhecimento Descomplicado. Agradecemos a você que está nos assistindo e fica com a gente pro 5º episódio, tá, gente? Aguardamos você, né? Isso. Valeu, um abraço a todos. Falou, Tchau, tchau. galera.